me é estranho. É. Bom, a leitura do Machado de Assis é uma leitura... Boa noite, Melina. Boa noite, Maria. Vai chegando com uns minutinhos de atraso, mas chega. Posiciona a câmera melhor, Del. Quê? A câmera, Delma. Só tá aparecendo tua careca, mano. É? Aê, meu velho. Foca bem. Aê. Aí é barba, viu? Bom. Aê. Obrigado, Marcos. Então, a leitura do Machado de Assis é uma espécie de leitura alucinógena, né? Alucinante. Ele escreve fazendo um jogo de palavras que confunde o leitor. O leitor fica perdido, porque ele não é explícito, não, né? Ele joga no vácuo, assim, no intervalo que vai do literal ao metafórico. Quer dizer, o que é o metafórico, né? Olha, velho, depois que você disse que era alucinógeno, você falou uma coisa que para muitos hoje, para muitos leitores e literatos ou literatas de hoje, modernos, tem que tomar uns Rivotril para poder se igualar. A maneira como Machado de Assis e outros do Brasil, incluindo-se todos do Brasil dessa época, escreviam. Então esse povo, ele tem, na época, essa naturalidade na escrita. E a gente hoje entende como algo que dá para a gente ficar entorpecido. Por quê? Porque ele é uma espécie de areial. A gente chega na praia, tem aquele areial. O areial, se você for analisar o areial, você vai ver que na areia tem todo tipo de tamanho de grão, não é? Então, eles possuíam uma espécie de acesso presencial de leituras de pensadores, né? Aonde essa leitura era feita de um modo distinto do nosso, não é? Sem nenhuma preocupação, eles não tinham uma carreira, eles não possuíam nenhum tipo de interesse que pudesse levá-los a querer ser mais do que alguém, disputar seleção, disputar posição na sociedade. Então a diferença toda é esta, né? A gente se entorpece por isso, porque é um tempo muito distante, né? Há um hiato imenso entre eles e nós. Então, para a gente, é motivo de análise, de pesquisa, de investigação, onde a gente, quem tem a oportunidade de fazer a investigação, tem condições de ler de uma maneira normal. Eu vejo que você, quando você pega os textos e vem trazer, você vem de um jeito, parece que passaram por cima de você. Você vem, parece que você foi num planeta e voltou. Essa metáfora aí foi muito boa, né? Passaram por cima de mim e tal. Aqui ele fala aqui o seguinte, ó, estando um pouco arrufado com a dama dos meus pensamentos. O melhor dos meus pensamentos, então, né? As damas do pensamento, a dama do pensamento dele, né? Provavelmente a namorada e tal. Ele joga porque ele é um ator, né? Não quer dizer que a esposa dele brigou com ele nesse momento que ele está indo ao teatro.
Mas ele está no tablado lá, igual o Shakespeare, né? Laurence Olivier, lá assim, fazendo teatro, dizendo essa frase, né? A minha mulher brigou comigo, tá? Nada pior do que quando a mulher briga com a gente, né? Passa por cima, né? Um trator passa por cima. Achei-me eu uma noite sem destino nem vontade de preencher o tempo alegremente. Você sai para a rua em depressão, né? Sai daqui, vai embora, vai, só procurar seus amigos, vai ver futebol, vai, não quero nada com você, nem fungando aqui no meu cangote, sei o que lá. A mulher dá aquele esporro no marido que ele fica tonto, né? Aí ele saiu sem destino, como convém em tal situação, né? Nessa situação, você sai de casa sem destino. Não queria ir para casa porque seria entrar em luta com a solidão e a reflexão. Duas senhoras que se encarregaram. Boa noite, Juliana. Não queria ir para casa porque seria entrar em luta com a solidão e a reflexão. Ele chama a solidão e a reflexão em duas senhoras que se encarregam de pôr termo a todos os arrufos amorosos. Ou seja, você tem uma disputa amorosa, a solidão faz você, não, amorzinho, desculpa, né? Você ajoelha. Ou a reflexão. Isso está dizendo o autor, né? Havia espetáculo no Teatro de São Pedro, não quis saber que peça se representava. Então entrou ali, arrufado, com a Dama dos Pensamentos. Entrei, comprei uma cadeira e fui tomar conta da cadeira. É o modo como o Machado brinca com as palavras, né? Você foi vigiar uma cadeira, né? Dado que a sua namorada deu um esporro, você ficou sem rumo, comprou um bilhete de teatro, sentou, eu vou ficar vigiando essa cadeira aqui. Justamente quando se levantava o pano para começar o primeiro ato. O ato prometia, começava por um homicídio e acabava por um juramento. Uma peça, né, de teatro. Havia uma menina que não conhecia pai nem mãe e era arrebatada por um embuçado que eu suspeitei ser a mãe ou o pai da menina, um disfarçado, né? Falava-se vagamente em um marquês incógnito. O ato acabou com muitas palmas. Então, Machado sentou lá, diz o autor, né? E eu, né? Boa noite, Adriano. O eu aqui do personagem, né? Que era um eu, né? Apenas caiu o pano, houve a balbúrdia do costume. Os espectadores marcavam as cadeiras e saíam para tomar o ar. Eu, que felizmente estava em lugar. Aqui em Vitória também é assim: passa o primeiro ato, dá aquele espaço, você vai lá fora, né? Fumar e tal. O teatro municipal aqui em Vitória é grande também, assim, igual no Rio, né? Os espectadores marcavam as cadeiras e saíam para tomar ar. Eu, que felizmente estava em lugar onde não podia ser incomodado, né? Já estava ali, estava vigiando uma cadeira, né? Ele não foi ver peça nenhuma. A mulher deu uma bronca nele, vai, sai embora, vai procurar outra mulher, vai, não quero nada hoje não. A histérica dá um esporro no marido e ele sai igual um tonto, né? Os espectadores marcavam as cadeiras e saíam para tomar um ar. Eu, infelizmente, não podia, estendi as pernas e entrei a olhar para o pano da boca, no qual, sem esforço da minha parte, apareceu a minha arrufada senhora. Nessa fase aqui, para quem leu o conto hoje, né? Para quem leu, deve estar vendo que aqui começa, então, o sonho, né? Porque ele vai ter um sonho, né? Ele entrou, começou a vigiar a cadeira, né? Não tinha interesse em uma peça de teatro, deu aquele silêncio, devia estar cansado, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Começa a aparecer uma alucinação. A minha ralfada senhora com os punhos fechados e ameaçando-me com olhos furiosos. Aquela mulher em pé assim, com a mão na cintura, na frente dele, lá no teatro. Então não podia ser a esposa, né?
Boa noite, Mary. Mas apareceu com certa intimidade, né? Se impondo, de certa forma. Mas é a mulher dele, né? Arrufado com a dama dos meus pensamentos, que ele não diz quem é, mas é uma suposta namorada, né? Porque tá falando o eu aqui, né? O eu é o personagem do conto, né? Ele saiu meio cambaleante pela rua, então aconteceu de... Boa noite, Lucas. Ele entrar no teatro, sentar numa cadeira, ficar tomando conta do assento e não tinha interesse nenhum na peça. Aí apareceu a mulher, né? Ele sentado ali, começou a cochilar, então começou um sonho, né? No outro conto, Chinela Turca, ele diz: o melhor drama está no espectador e não no palco, né? O melhor drama está na mente do espectador. Ele está ali pensando: pô, por que eu fui em casa hoje mais cedo? Eu falei do Vasco, perdeu para o Flamengo. Ou falei que a Mariquinha era linda, ou falei que a mulher... Aí falou alguma merda, né? Então ele sai atribulado para o teatro, por isso essa frase que ele vai falar em outro conto, né? Machado de Assis. O melhor drama está... Boa noite, Micaela. O melhor drama está no espectador. Essa frase é demais, né? A gente, aqui mesmo, nesse grupo hoje, está acompanhando a leitura, o melhor drama está na cabeça de quem está lendo, escutando isso aqui, né? Cada um que está aqui tem um drama na mente, né? E não no que está sendo exposto. O cara pode estar pensando assim: quem é esse velho, esse tal de Adelma, hein? Ou, quer dizer assim, a pessoa vê com os olhos do seu drama pessoal, né? Por que eu estou aqui uma hora dessa, né? Por que eu não fui ler Guimarães Rosa? Eu vou desligar essa merda, vou ver um filme aqui do Netflix. Tchau, Adelma, eu volto outra hora, hein? Se a pessoa tem lá os seus dramas mentais ou as suas coisas na cabeça enquanto está escutando, né? Também tem isso. Você está no teatro vendo uma peça, você fala assim: como é que o autor botou essa peça aqui, essa mulher falando, né? Mulher. Então, o melhor drama está na mente da pessoa e não no grupo lá do WhatsApp. Ela vai falar no grupo, mistura o que ela pensa com o que outros estão falando no grupo. Aí começa a xingar: pô, por que Adelmo exclui esse cara? Em alguns momentos parece que a gente tem uma espécie de esferectomia mesmo, né? Um lado do cérebro está concentrado aqui, o outro está com as atribulações Um pessoais pouco, de cada um da vida. exatamente, um pouco isso que está falando. O que lhe parece a peça, senhor Amaral? Voltei-me para o lado de onde ouvira proferir o meu nome. Estava à minha esquerda um sujeito já velho, vestido com uma sobrecasaca militar e sorrindo amavelmente para mim. Admira-se-lhe saber o nome? Perguntou o sujeito. Com efeito, respondi eu, não me lembra de o ter visto. A mim nunca me viu. Cheguei ontem do Rio Grande do Sul. Também eu nunca tinha visto, e, no entanto, conheci logo. Adivinho, respondi, porque ele era um coronel que veio do Sul, né? Dizem-me que me pareço muito com meu pai. Conheceu ele, não? Pudera. Fomos companheiros d'armas. O coronel Amaral, que é o pai dele, né? E o capitão Mendonça passavam no exército por ser a imagem da perfeita amizade, dois grandes amigos. Agora me recordo de que meu pai me falava muito no capitão Mendonça, pois sou eu. Então aqui é um mais senhor de idade, né? Um jovem, vamos dizer, uns 50 anos com 28, por aí, sei lá. Pois sou eu. Falava-me muito, com muito interesse. Dizia que era o seu melhor e mais fiel amigo. Era injusto, coronel, disse o capitão, abrindo a caixa de rapé. Eu fui mais do que isso. Fui o único amigo fiel que ele teve. Mas seu pai era cauteloso. Talvez não quisesse ofender ninguém. Era um tanto fraco, seu pai. A única rixa que tivemos foi por eu, uma noite, chamar de tolo. O coronel reagiu, mas convenceu-se finalmente. Vai uma pitada aí?
Admirou-me que o mais fiel amigo de meu pai tratasse tão desdenhosamente a sua memória, e entrei logo a suspeitar da amizade que os ligara no exército. Confirmou-me a suspeita a lembrança de que meu pai, quando falava no capitão Mendonça, dizia ser um excelente homem, com uma duela a menos. Ou seja, eram dois grandes amigos, mas um falava mal do outro, né? Também é porque, assim, quando você é amigo de alguém, você conhece os pontos fracos, né? Aí você fala, né? Naturalmente. Seu pai, cara, quer dizer, ele falava para mim, seu pai, né? E eu anotava ele como meio fraco, assim, meio tolo. Mas era um diálogo entre os dois amigos, né? É uma intimidade que você não sai falando pro filho do outro, tá vendo? Contemplei o capitão e o Machado vai misturando, assim, vai misturando. Contemplei o capitão enquanto ele sorvia a pitada e sacudia com o lenço a camisa ligeiramente maculada por um clássico e legítimo pingo. Era um homem de boa presença, gesto militar, um olhar um tanto vago, barba de fonte a fonte, passando por baixo, vai narrando, né? A expressão da cara não era má, mas o olhar vago e uma sobrancelha espessa e saliente transtornavam o resto. Ele aproveita para falar mal também do personagem. Um falando do outro, né? Conversamos do passado. O capitão contou-me a contra Rosas, a campanha contra Rosas, e a parte que nela tomou com meu pai. Então, a campanha recente, né? E os pais tinham tomado parte nessa guerra. Eu fui consultar essa Guerra dos Rosas. Tem um livro aqui de 1927, 1929, está aqui, ó. Esse livro é de 29. O livro A Guerra dos Rosas, de Gustavo Barros, publicado em 29, conta a história da campanha do Uruguai de 51 e 52. Tá? Então, esse conta de 1870, né? E está lembrando aqui que aconteceu uma Guerra dos Rosas. Os pais tomaram parte nessa guerra. Eu me confundia antes, que eu não tinha lido essa frase. Está vendo uma frase como ajuda? E também tem a Guerra dos Roses, né, que tem um filme com Glenn Close, até muito violento. A Guerra das Rosas, das Duas Rosas, já é uma guerra lá do Ricardo III, aconteceu lá 1400 por aí. Aqui, ó, 1455, 87. É uma guerra famosa, né, na história do mundo, aí quem conhece. É a que eu conhecia. Rapaz, eu não não lembro sabia. dessa, não. Hein? Não, sei, não sabia dessa, não. Essa Me guerra parece uma coisa bem interna, né? Essa guerra é familiar. Guerra dos Rosas é uma guerra familiar. É familiar. Mas eu achei estranho que tem uma aqui lá no 1455 e tem também uma aqui no Brasil em 51 e 52, lá no Uruguai, né? Campanha do Uruguai, onde os brasileiros, no caso aí está dizendo, participaram, né? Então, elemento histórico aqui no conto. Ao cabo de 20 minutos, o público começou a inquietar-se com a extensão do intervalo e a orquestra dos tacões começou a sinfonia do desespero, né? Porque tem que começar. Justamente nesse momento veio um sujeito chamar o capitão para ir ao camarote. O capitão quis adiar a visita para outro intervalo, mas, insistindo, cedeu, até já. Fiquei outra vez só. Começou o segundo ato. Como aquilo para mim não era distração nem ocupação, ele estava ali para, né, fugir da namorada, acomodei o melhor que pude na cadeira e cerrei os olhos ouvindo um monólogo do protagonista que cortava o coração e a gramática. Aqui parece que vai começar o sonho, mas já tinha começado, né? Porque o capitão vai aparecer de novo. Não tardou que fosse despertado pela voz do capitão. Abriu os olhos, ele finge que dorme, que sonha, que está misturando sonho dentro do sonho, né? Porque se ele dormiu dentro do sonho, ele estava dormindo, no sonho ele pegou no sono, né? Abriu os olhos, viu de pé. Quer saber de uma coisa? Eu vou cear. Quer ir comigo? Não posso.
Não admito desculpa, faço de conta que eu sou o coronel. E digo, pequeno, vamos cear. Então ele finge que é um militar dando uma ordem, né? Ô, Marcos. Boa noite, Marcos. Tempo que você não aparece. Bom, bem-vindo aí. O diálogo provocou alguns murmúrios da roda de nós, que estavam conversando no teatro, né? Vendo a disposição anfitriônica, os anfitriões do capitão, achei prudente acompanhá-lo para não dar lugar a uma manifestação pública. Pô, ó, vocês dois aí conversando. Cear a esta hora, disse o capitão, não é próprio de um rapaz como o senhor, porque ele viu que o rapaz é um jovem, né? Então marca aqui a juventude. O capitão era irmão, amigo do pai dele, né? Não repliquei. A falar a verdade, eu não tinha preferência pelo teatro nem por coisa nenhuma. Queria passar o tempo. Conquanto não me arrastasse nenhuma simpatia para o capitão, a maneira por que me tratava e a circunstância de ter sido um companheiro d'armas de meu pai faziam com que a companhia dele fosse, naquele momento, mais aceitável que outro qualquer. Aqui ele vai explicar por que a curiosidade movimenta a gente, né? Você está num lugar monótono, aí aparece um esquizofrênico, uma coisa estranha, te distrai a mente, né? Além dessas razões, a vida que eu levava era tão monótona que a diversão do capitão devia encher uma boa página com matéria nova. Isso aqui é Machado de Assis, né? Ele procurava, a gente já viu em vários contos isso, assunto para escrever uma matéria nova. Então ele joga umas pitadinhas dentro do conto, né? As frases que o autor utiliza como mensagem dentro do conto. Digo a Que diversão. normalmente vai parar naquela, como a gente chama, a desventura do Machado, aquele termo que a gente usava sempre, como é a... Ah, deixa pra lá, continua, mestre. Tá bom, mas assim, é interessante depois. Caiporismo. Ah, sim, é o caiporismo. A desventura seria o caiporismo, né, ficou na sua mente, né? Mas é um pouco, né? Uma decepção, né? Então, algo que anima, né? Digo a diversão do Capitão Mendonça porque o meu companheiro tinha não sei o que no gesto dos olhos que me parecia excêntrico e original, tá vendo? Isso atraía ele e qualquer um de nós é atraído para ver o excêntrico, né? Encontrar um original ao meio de tantas cópias de que anda farta a vida humana não é uma fortuna? Aqui o Machado se apresentando no palco dizendo, vocês encontrarem um escritor igual Machado de Assis, não é em qualquer lugar, gente. A gente lê o Machado assim, ele se apresentando enquanto apresenta o objeto, né? O sujeito se apresenta num palco, né? É como nem Mato Grosso, aquele monte de rebolado. Você olha ele, você escuta a música, né? Mas você também olha ele, né? Acompanhei, portanto, o meu capitão, que continuou a falar durante o caminho todo, arrancando-me apenas de longe em longe um monossílabo. No fim de algum tempo, paramos de frente de uma casa velha e escura. Vamos entrar! Aí ele pergunta, que rua é essa? Pois não sabe? Como anda com a cabeça a juros? Esta é uma rua da guarda velha. O velho bateu 3 pancadas, daí alguns segundos, rangia a porta nos gonzos e nós entrávamos num corredor escuro e úmido. Então, não trouxeste luz? Perguntou Mendonça. Vim com pressa. Bem, fecha a porta, dê cá a mão. Senhor Amaral, esta entrada é um pouco esquisita, mas lá em cima estaremos melhor. Deu a mão a ele. Meio anormal você dar a mão, né? 2 homens, né? Está trêmula, para poder dizer isso, né? Preparar o leitor para que está entrando num lugar sinistro, né? Eu tremia com efeito. Pela primeira vez, surgiu-me no espírito a suspeita de que o pretendido amigo de meu pai fosse mais um ladrão e aquilo uma ratoeira armada aos néstios. Daqui a pouco ele vai dizer por que uma ratoeira armada aos néstios, né?
Mas era tarde para retroceder. Qualquer demonstração de medo seria pior. Por isso, respondi alegremente. Então começa a falsear, né? Se lhe parecer que não há de tremer quem entre por um corredor como esse, o qual haja de perdoar, parece o corredor do inferno. Quase acertou, falou o capitão. Quase, sim. Não é o inferno, mas é o purgatório. Estremeci ao ouvir estas últimas palavras, todo o meu sangue precipitou-se para o coração que começou a bater apressado. A singularidade da figura do capitão, a singularidade da casa, tudo se acumulava para encher-me de terror. Aqui o Machado está começando a imitar um pouco assim o Edgar Allan Poe, né? Primeira vez que ele cita a profunda de Edgar Allan Poe é lá em 66, Excursão Maravilhosa. Excursão... Tirou da minha boca, eu pensei a mesma coisa. Isso aí. Felizmente chegamos acima e entramos para uma sala iluminada a gás e mobiliada como todas as casas deste mundo. Para gracejar e conservar toda a independência do meu espírito, disse sorrindo. Está feito, o purgatório tem boa cara, em vez de caldeiras tem sofás. Meu rico senhor, respondeu o capitão. Para mim, coisa que pela primeira vez acontecia porque o seu olhar era sempre vesgo. Meu rico senhor, se pensa desse modo, arranca o meu segredo. Está muito enganado. Convidei-o para cear. Então, ele, de vez em quando, reduz, né? Tem uma presença meio assim, mas ele diminui. Não respondi. As palavras do capitão desvaneceram-se as minhas suspeitas acerca da intenção com que ali trouxera, mas criaram outras impressões. Suspeitei que o capitão estivesse doido, e o menor incidente confirmava a suspeita. Moleque, disse o capitão, prepara a ceia, tira o vinho da caixa e vai embora, né? O moleque foi executar as ordens, sente-se e lê alguns livros. Não volta ao teatro? Perguntei eu. Não. O capítulo 1 foi apresentar o cenário, né? O capítulo 2 é que vai ser mais extraordinário um pouco. Poucos minutos depois, caminhávamos para a sala de jantar que ficava nos fundos da casa. A ceia era farta e apetitosa. No centro campeava um soberbo assado frio, pastelinhos doces, velhas botelhas de vinho. É um banquete. E nada. É uma ceia ordinária. Não vale nada. Havia 3 cadeiras. Sente-se aqui, disse-me ele, indicando a do meio. E sentando-se ele próprio na que ficava à minha esquerda, compreendi que havia mais um convívio, mas que não perguntei. Então, ele ficou no meio porque ia sentar do outro lado. Também não era preciso. Daí a poucos segundos saía de uma porta em frente uma moça alta e pálida que me cumprimentou e se dirigiu para a cadeira que ficava à minha direita. Levantei-me, fui apresentado pelo capitão, a menina Augusta. Confesso que a presença da moça me tranquilizou um pouco, não só deixava de estar a sós com um homem tão singular, como o capitão Mendonça, mas também a presença da mulher, né? Indicava que o capitão, se era doido como pensava, também era um doido manso, né? Que já tinha uma mulher no ambiente. Tratei de ser amável com a minha vizinha, enquanto o capitão trinchava o peixe com uma habilidade e destreza que bem indicavam a sua proficiência nos mistérios da boca. Devemos ser amigos, disse eu a Augusta, pois que nossos pais o foram também. Augusta, que é o pai dela, né, que é o capitão, e o pai dele. Augusta levantou para mim 2 belíssimos olhos verdes e depois sorriu e abaixou a cabeça com ar de casquilhice ou de modéstia, porque ambas as coisas podiam ser. Contemplei-a pela nossa posição, era uma formosa moça, perfeitamente modelada. Descreve a mulher. Aí vai, né, tem um serviço. Está muda, Augusta? Perguntou o capitão, servindo um peixe. Que, papai? Estou triste. Triste? E tem uma tristeza sem causa. Tristeza sem causa traduz-se muitas vezes por um aborrecimento, né? Um aborrecimento por dentro
Eu traduzi assim o dito da moça. Parece uma conversa de doido, né? Para alegrar a moça, tratei de alegrar a situação. Esqueci o estado do espírito do meu pai, dela, né, que me parecia profundamente abalado, e entrei a conversar como se estivesse entre amigos velhos. Começou a puxar assunto com a menina, né? E Augusta pareceu gostar da conversa. O capitão também começou a rir, a conversa social, né? Acudiam-me, né? Vinha em meu socorro, ditos engenhosos e as observações de algum xiste, né? Aí riam, né? Filho do século, sacrifiquei ao trocadilho. A gente tinha visto essa frase do Machado, quando ele põe filho do século, quer dizer, filho da razão, né? Época de Darwin, né? E ele, então, cede a ficar fazendo piadas, né? Quando a ceia acabou, reinava entre nós a maior intimidade. Quer voltar ao teatro? Perguntou o capitão. Que nada. Quer dizer que prefere nossa companhia. Quer dizer, tem um jogo aqui, né? E agora, você quer sair daqui? Não, não, tá ótimo aqui. É uma psicodelia que, É. além de como se trata de um sonho, né? O corpo e a mente têm uma necessidade que vai se manifestar no sonho. Assim como, por exemplo, às vezes a gente está sonhando que está bebendo água, mas não sacia a sede. Que a gente está com sede, mas está dormindo. É verdade, tem isso. Ou então, aquela vontade assim, de urinar, você não levanta, né? Fica adiando, né? Então, então aí ele pergunta, você quer ir ao teatro agora? Ah, não quero mais não, agora eu quero ficar aqui, né? Estou com uma mulher, com esse jantar, vinho, né? Quer dizer que prefere a nossa companhia, ou então a companhia da Augusta, aí eu, né? Que é minha filha, né? Essa franqueza do velho pareceu-me um pouco indiscreta. Estou certo de que fiquei rubro. Não aconteceu mesmo com Augusto, que sorriu dizendo: se assim é, não lhe devo nada, porque eu também prefiro agora a sua companhia ao melhor espetáculo do mundo. Tem uma declaração aqui, né? Fica comigo, né, Amaral? A franqueza do Augusto admirou-me ainda mais do que a do Mendonça, mas não era fácil mergulhar-me em reflexões profundas quando os belos olhos verdes da moça estavam pregados nos meus, parecendo dizer-me: seja amável, como até agora. Vamos para outra sala. Nesse movimento, passo pela sala, né? Sentamos-nos, menos o velho, que foi acender um cigarro numa das velas do candelabro. A mobília era antiga, não só molde, senão também a idade. No centro havia uma mesa redonda, animais empalhados. Na parede fronteira a essa havia apenas uma coruja, com olhos de vidro verde, que, apesar de fixos, pareciam acompanhar todos os movimentos que a gente fazia. Como se fosse transformar uma peça de teatro, num filme, aquele ambiente, assim, assustador, né? A coruja vai olhando ele. Aqui voltaram os meus sustos. Achei, entretanto, para Augusta, e olhei para Augusta, e esta olhou para mim. Aquela moça era o único laço que havia entre mim e o mundo, porque tudo naquela casa me parecia fantástico. Eu já não duvidava do caráter de purgatório que ele falou antes, né? Aqui o Machado está misturando de Allan Poe e Hoffmann, né? Estivemos silenciosos alguns minutos, o capitão fumava o cigarro, passeando com as mãos atrás das costas, posição que pode indicar a meditação de um filósofo. Aqui o Machado fala, o filósofo, não sei se ele falou de propósito aqui a coruja, né? Porque aqui na UFES, assim, em qualquer lugar que você vê filosofia, o símbolo é a coruja, né? E tem uma certa sensação de tá sempre sendo observado, te tira a liberdade, de certa forma. Isso dá um certo terror mesmo.
Ótima É uma lembrança. coisa meio Alan Poe mesmo. É. Ótima lembrança. A sensação de ser observado te deixa intimidado, você fica com medo, né? Estão me vendo, porque a coruja de Minerva, ela vem à noite, né? Isso é frase de Hegel, assim. Ela vem sempre depois, fazendo reflexão do dia, né? Fala, Melina. Oi, boa noite. Boa É, noite. eu estou pensando aqui, você falando dos pensamentos, né? Que ele falou dos pensamentos, e aí agora ele estava na presença do pensamento ali da mulher, né, apesar de ser real, né? É, Augusta, que não era real, era o pensamento dele. é, E aí a filosofia, para reiterar aí essa questão do pensamento, né? Você vê que ele está no tempo todo, ele não está falando, ele está filosofando, ele não está falando de nada real. Ele foi ao teatro para se distrair e qualquer coisa que não fosse a peça já estaria distraindo, ou o que importava era matar o tempo, né? isso aí. Exatamente isso. Era passar aqueles momentos, que é um momento que a gente costuma fazer merda, né? Então, se você sai, vai distrair um pouco, para sair Para numa situação. escrever, né? É, é isso. De repente, parou de frente de nós e sorriu e perguntou-me: Não acha formosa essa pequena? Formosíssima, respondi. Que lindos olhos, não? Não são? Lindíssimos com efeito e raros. Faz-me honra essa produção. Aí ele fala produção já, né? Respondi com um sorriso aprovador. Quanto a Augusta, limitou-se a dizer, com adorável simplicidade: Papai é mais vaidoso que eu. Tá vendo? Quer dizer, ele fala que é uma produção, então ele é mais vaidoso que ela. Gosta de ouvir dizer que sou bonita. Quem não sabe disso? Aí a gente entra naquela velha palavra também, que a gente estuda muito por aqui, né? É, Começa com N e termina com ismo. isso mesmo. É o pai da boneca. Que tem a boneca, mas o pai também é minha filha, né? Há de notar, disse-me o capitão sentando-se, que esta pequena é franca demais para o seu sexo e a sua idade. A gente, como começou aqui hoje, estava dizendo assim, uma literatura alucinógena, né? Alucinante ou alucinógena. A linguagem é sempre elemento de alucinação. Ele conta de maneira meio que alucina. Psicodélica, né? O alucinar é na passagem brusca do literal ao figurado e vice-versa, né? Quando faz uma Sim, a passagem, tal da metáfora. a metáfora Eu ia, eu ia sugerir esse negócio da metáfora do Machado, que muitas coisas são ou se ele não criou, ou pegou de ditados populares, ou gerou-se disso, ditados populares, composto de prosopopeia, onomatopeia, deu de gramática. Melina, me ajuda aí. isso aí. Porque na linguagem literal ou figurada, tem uma passagem que acho que já falei aqui, o Roman Polanski explora no filme Pele de Vênus, que estava um diretor encenando uma peça lá em Paris, aí passa na rua uma moça meio vadia, assim, mal vestida, ou deixando uns decotes. Ela senta, aí fica ali meio que debochando, assistindo um pouco, volta de novo, e num dia faltou uma atriz, o diretor, para não encerrar tudo, ele fala, não quer fazer essa pontinha aqui não? Lê. Aí ele entrega um papelzinho a ela, no instante que ela vai emendar a peça, e ela joga uma fala fora da cena, dizendo, uma hora eu ainda vou te levar para a cama. Uma indireta para o diretor que fala, essa fala não está no script, não. Aí ela faz aquele riso de deboche. Então, o desconcerto surge quando você vê uma indireta, como já falou aqui em cima, né? Uma fala insinuante, né? O filme é Pele de Vênus, de Roman Polanski, da obra de Sacher Masoch.
Então, essa fala que a mulher joga um verde assim, ou olha por cima do ombro do marido, para trás, e você está andando, você fica todo desconcertado. Mas a mulher não é casada? Ela olha por cima do ombro do marido, assim, naquele olhar, só falta piscar o olho, né? O filme de John Nash também, o matemático que foi prêmio Nobel, né? Grande matemático, mas ele tinha esquizofrênico, né? Ele estava jogando sinuca, assim, com outros homens. Aí vem uma mulher, ele vê aquela mulher gostosa ali, ele fala assim: você não quer ir para a cama comigo? Então, a linguagem literal, no caso do matemático, né, ele tinha uma esposa que cuidava dele, levava para lá e para cá, ele tinha dificuldade com a realidade comum, ele não sabia usar as metáforas, a sedução, assim, essa abordagem sedutora, né? Quando viu a mulher linda, ele já foi querendo levar para a cama, né? O negócio do John Nash era a matemática, né? Igual o Descartes, quando ele percebe que desde criança tudo que ele aprendeu era falso, e aí ele foi fazer matemática, ele estava enganado, né? Então a matemática tem uma vantagem que 2 mais 2 é 4 sempre, né? É uma exatidão que não é metafórica. Falando isso porque o Machado navega na quebra de continuidade entre o literal e o insinuado, que é um lado o feminino, né? Ou você saber lidar com o feminino, porque o conto começa assim aqui, né? Justamente numa dificuldade do homem com a mulher, né? Que é um arrufo, né? Estando um pouco arrufado com a dama dos meus pensamentos, achei-me eu em uma noite, sem destino nem vontade. Aí vai, tá vendo? Como a mulher joga muito assim, com a evasiva, né? Você não sabe, ou você se aborrece, então é um momento que não há um entendimento. Você não sabe do que está falando, se é para ir comprar o pão ou se é só para obedecer a ela. Vamos voltar aqui, porque, como a gente falou no início, né, que um conto alucinógeno, né, onde estava aqui, né? Não acha formosa essa pequena? Formosíssima, respondi. Que lindos olhos, não são? Lindíssimos, com efeito e raros. Faz-me honra esta produção, eu falei isso aqui já, né? Então ele falou a origem, a educação racional. Vamos continuar aqui. Nada de evasivas, ó. Tá? Evasiva é um problema, né? Augusta não se parece com as outras moças que pensam muito bem de si, mas sorriem quando lhe fazem algum cumprimento. E franzem um sobrolho quando não lhe o fazem. Aqui é uma sutileza do Machado com relação ao lado feminino, né? Uma mulher quer sempre uma atençãozinha, né? Direi que é uma adorável exceção, respondi eu sorrindo para a moça, que me apareceu sorrindo também. Isso é, disse o pai, mas exceção completa. Uma educação racional, continuei eu, pode muito bem, não só a educação, falou o Mendonça, mas também a origem. A origem é tudo. Ele puxa para o lado dele, né? Não entendi o que queria dizer o homem. Vai dizer daqui a pouco essa origem. Augusta parece que entendeu porque entrou a olhar para o teto sorrindo maliciosamente. Ela sabe o que o pai falou, né? Olhei para o capitão olhava para a coruja. Tá vendo? As insinuações agora do escritor, né? Reanimou-se a conversa por espaço de alguns minutos, ao cabo dos quais o capitão, que parecia ter uma ideia fixa, perguntou: então, acha esses olhos bonitos? Já lhe disse, são tão formosos quanto raros. Quer que lhe dê a você? Inclinei-me dizendo: seria muito feliz em possuir tão raras prendas. A frase é o quê? Quer namorar com a minha filha, né? Quer pegar os olhos da minha filha? Quase uma armadilha, né? É uma armadilha. Aí ele fala: eu ficaria feliz de ter essas prendas.
Aí ele fala, nada de cerimônia. Se quer, dou-lhes, senão limito-me a mostrar. Dizendo isso, levantou-se o capitão, aproximou-se de Augusto, que inclinou a cabeça sobre as mãos dele. O velho fez um pequeno movimento, a moça ergueu a cabeça, o velho apresentou-me nas mãos os 2 olhos da moça. Olhei para Augusta, era horrível. Tinha no lugar dos olhos 2 grandes buracos, como uma caveira. Desisto de descrever o que senti. Não pude dar um grito, fiquei gelado. A cabeça da moça era o que mais hediondo podia criar imaginação humana. Imagine uma caveira viva, falando, sorrindo, fitando em mim os 2 buracos vazios, onde pouco antes nadavam os mais belos olhos do mundo. Os buracos pareciam ver-me. A moça contemplava o meu espanto com um sorriso angélico. Olha a figura que o Machado cria aqui. Eu tenho muito desse tipo de experiência durante sonhos. Eu queria perguntar se alguém aqui mais tem. É o sonho que tá tudo muito bonito e acaba virando um pesadelo. Do nada. E aí você é forçado a tentar acordar. É comum, porque o sonho não é plácido, né? O sonho não é uma... Quem dera o sonho fosse um linha. Veja-os de perto, dizia o velho diante de mim. Palpe-os, diga-me se já viu obra tão perfeita. Que faria eu se não obedecer? E olhei para os olhos que o velho tinha na mão. Você não quer os olhos dela? Toma. Parece aquele conto, então, do John Nash, né? Que é uma realidade aquilo, né? O literal tornou-se o insinuado, né? Que era, quer os olhos da minha filha? E os olhos estão na mão dele. Aqui foi pior. Os 2 olhos estavam fitos em mim, pareciam compreender-me tanto quanto os buracos vazios do rosto da moça. Quer dizer, não compreendia nada. Não compreendia aqui nada. Aqui nas mensagens, aqui na área VIP, aqui a Juliana lançou um comentário interessante sobre isso também. Juliana, creio que foi alusivo um conflito do conotativo com o denotativo. Enganamos a imaginação e da vaidade. É interessante de refletir esse comentário. É o que joga, né? Chama jogo de linguagem, porque está fazendo um jogo aqui. Pareciam compreender-me, né? Os 2 olhos na mão, olhando para ele, pareciam compreender-me tanto quanto os buracos vazios do rosto da moça. Quer dizer, não compreendia nada, então, né? Separado do rosto, não os abandonara a vida. Tinha vida na mão. A retina tinha a mesma luz e os mesmos reflexos. Daquele modo, as 2 mãos do velho olhavam para mim como se fosse um rosto. Imagina a mão da pessoa olhando com 2 olhos, né? Não sei que tempo se passou, o capitão tornou a aproximar-se de Augusta, esta abaixou a cabeça e o velho introduziu os olhos no seu lugar. Era horrível tudo aquilo. Está pálido, disse Augusta, obrigando-me a olhar para ela, já restituída ao estado anterior. É natural. Estou vendo coisas incríveis? Perguntou o capitão. Ou seja, estava um cientista louco, né, mostrando uma boneca que ele fez e tudo parecendo muito normal. Efetivamente incríveis, respondi. Não pensava. Isso é nada, exclamou o capitão. E eu folgo muito que ache incríveis essas coisas. Não devia achar incrível, não, rapaz. Porque é sinal de que eu vou fazer pasmar o mundo. Ele está usando a catacrese para as mulheres, que é a metáfora já absorvida no uso comum. Ah, é? Catacrese, a metáfora absorvida no uso comum para as mulheres. Entendi. Interessante figura de linguagem, né? A catacrese, né? Essa aí é nova para mim.
Tirei o lenço para limpar o suor que me caía em bagas. Durante esse tempo, Augusta levantou-se e saiu da sala. Aquela mulher, aquela cintura assim, rebolando, sai andando e você vê ali, você não sabe mais o que é, né? Vê a graça com que ela anda, aquilo tudo é obra minha. Vê a graça com que ela anda, e aquilo tudo é obra minha. Também vou lembrar que é uma obra do Machado, né? Obra do meu gabinete. É verdade. É por hora a minha obra-prima. Por enquanto, né? É o melhor que consigo escrever. Creio que já não há que dizer-lhe. Pelo menos o senhor parece estar encantado. Aquilo tudo é uma obra-prima minha, né? É uma obra-prima minha. Uma obra-prima minha, né? Aquilo tudo é uma obra-prima minha. Aí não sei se é narcisismo, mas entra uma coisa de meio que competição, né? Um trem assim. Uma rivalidade, tem uma rivalidade aqui. É uma rivalidade, isso, essa é a palavra. Também vou lembrar aqui uma coisa, ele está aqui imitando o Hoffmann, né? O Hoffmann fez um conto chamado Homem de Areia, onde o personagem, não me lembro agora o nome mais, ele faz a Olímpia, né? A Olímpia é uma boneca falante, é um conto do Fantástico que o Freud comenta no conto O Estranho, no texto O Estranho, de 1919, por incrível que pareça. Eu estou traçando um paralelo aqui de Freud com Machado nesse livro que está aparecendo aí. Eu não sei que ligação doida é essa, que o Machado, o Freud foi fazer depois, o Machado vinha fazendo antes. Esse conto é sobre o Hoffmann, da boneca, né? Falante Olímpia. O Cornélius. O Cornélius era o personagem. O Machado leu o mesmo conto que o Freud leu. O Machado escreveu um conto sobre o conto que ele leu e o Freud escreveu um texto sobre o mesmo conto. E um nunca falou com o outro. Eles perceberam ali o fantástico na vida humana da gente, né? E o Machado é muito sagaz aqui, ele vai mostrando assim como é que a gente faz os nossos filhos falarem, né? Como é que um faz ideias de canário, aquele conto. Como é que alguém vai ter ideia de canário? Como é que um canário, né, faz um homem ter ideias? A gente é um pouco canário de Lula, canário de Bolsonaro, assim, se não tiver cuidado, você fica com ideia de canário na cabeça, né? Você fica ali, passa o dia inteiro com ideia de canário. A posição mais vergonhosa que o ser humano pode ocupar é você ser fantoche do outro, né? Você ficar igual aquelas cordinhas lá e você rebolando. Então, é tipo fantoche mesmo, né? O ventríloco, né? O ventríloco também é o boneco, faz o homem falar. Isso, o ventríloco. Isso tem um termo para isso, eu esqueci o nome, dentro da arte, que é a gente imitar a pessoa. Só que nos tempos de hoje, assim, imitar a voz, artisticamente, teatralmente, lá tem um termo lá para isso. Agora, imitar as ideias, aí complica, né? É porque você acha uma ideia linda, né? Você gostou da psicanálise, aí vira papagaio da psicanálise, ou você gostou disso, aquilo. Então, o tema é esse, né? Curvei a cabeça em sinal de assentimento. Que faria eu, pobre mortal, sem força contra um homem e uma rapariga que me pareciam dispor de força desconhecida aos homens? Todo meu empenho era sair daquela casa, mas por maneira que os não molestasse. Agora eu queria sair de fininho, né? Autorizado. Gente, então eu tenho que ir, né? Dá licença, tem uma conferência. Desejava que as horas tivessem asas, mas é nas terríveis crises que elas correm fatalmente lentas.
Machado introduz frases filosóficas o tempo todo, né? Mas isso é verdade, né? Na hora que você está mais ali aperreado, a hora não passa, né? Dei ao diabo os meus arrufos com a mulher, né? Que foram a causa do encontro com semelhante sujeito. Parece que o capitão adivinhava aquelas minhas reflexões, porque continuou depois de algum silêncio. Deve estar encantado, ainda que um tanto assustado e arrependido da sua condescendência, mas isso é puerilidade, nada perdeu em vir aqui, antes ganhou, fica sabendo coisas que só mais tarde saberá o mundo, ó. Fica sabendo coisas que só mais tarde o mundo saberá. Isso não me é estranho. Aqui tem uma frase do Freud que eu botei, ó, em 24 de julho de 1955, Freud diz: o segredo do sonho se revelou ao Dr. Sigmund Freud. Numa carta a Flies, o Freud diz: você acha que algum dia será possível ler uma placa de mármore nesta casa? Onde ele escreveu um capítulo do Interpretação dos Sonhos, que ele faz uma análise do sonho. Você acha que algum dia vai ter uma placa, o segredo do sonho se revelou ao Dr. Sigmund Freud? Até o momento, as perspectivas são pequenas, mas quando leio os livros mais recentes de psicologia, todos os quais têm uma orientação semelhante ao meu trabalho, eu vejo o que eles têm a dizer sobre o sonho. Fico realmente satisfeito, como o anãozinho do conto de fadas, porque a princesa não sabe. Quer dizer, o Freud, numa carta a Flies, em 1900, diz assim, aqui vai ser posta uma plaquinha em homenagem ao a mim, doutor Freud. Quer dizer, ele já é uma ciência inexata, né? Mas eu sou veementemente, eu creio nisso. Acontecem muitas coisas comigo durante os sonhos que eu pego o telefone desesperadamente. Alô, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, por enquanto tá tudo bem. O que foi? Nada, tá. Fique esperto. Entendi. O sonho faz muito sentido. Ninguém vai sonhar o meu sonho, né? O sonho está ligado à experiência que a pessoa viveu. O sonho é um surrealismo dentro da cabeça, né? Tudo embaralhado, a confusão, mas são olhos do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, meu filho que passou mal. É um histórico da minha vida, está no meu sonho, né? Que nem eu consigo interpretar. Imagina terceiros interpretar para mim. De todo modo, essa frase aqui, né, fica sabendo coisas que só mais tarde o mundo saberá, me fez lembrar essa frase do Freud, né? O mundo vai saber que eu interpretei os sonhos. Parece, respondi, sem saber o que dizia. Então, continuando, né? Não será melhor? Não lhe parece melhor? Parece. O capitão continuou. Augusta é a minha obra-prima. É um produto químico. Gastei 3 anos para dar ao mundo aquele milagre, mas a perseverança vence tudo, e eu sou dotado de um caráter tenaz. Os meus primeiros ensaios foram maus. 3 vezes saiu a pequena dos meus alambiques, sempre imperfeita. A quarta foi o esforço da ciência. Parece a boneca japonesa, né, que está melhorando todo ano, né? Tem umas agora que gemem, fica lubrificada. Daqui a pouco eu ensino ela a falar o que eu quero ouvir e pronto, né? Mas já tem a quarta aqui, ó. Quando aquela perfeição apareceu, caí-lhe aos pés. O Criador admirava a criatura. Parece-me que eu tinha pintado o pasmo nos olhos, porque o velho disse: vejo que se espanta de tudo isto e acho natural. E poderia o senhor saber de semelhante coisa? Levantou-se, deu alguns passos e sentou-se outra vez. Nesse momento entrou o moleque trazendo um café. Beba o café e tal, aí vai. Então, o capítulo 2 foi o auge da boneca, né? Até aqui era Machado mais ou menos emulando Hoffmann, fazendo a criatividade dele a partir de Hoffmann. O 3 vai ter uma novidade machadiana aqui, né?
Augusta tornou a sala. O velho voltou-se para contemplá-la. Nenhum pai olhou ainda para sua filha com mais amor do que aquele. Nenhum pai olhou para sua filha, ou nenhum autor olhou para sua obra, né? Via-se bem que o amor era realçado pelo orgulho. Havia no olhar do capitão uma certa altivez que, em geral, não acompanha a ternura paterna. Aqui, correndo em paralelo, tem sempre a ideia. O autor é o pai da obra, né? Sempre isso está acontecendo em paralelo. É o bruxo, né? Não era um pai, era um autor. Aqui ele arremata essa ideia, né? Deixa bem claro, é o autor. Minha boneca é meu livro, né? E quem seria esse padrasto aí, esse vilão? Quem Me seria? faltou entender, pô. Ele está mais ou É. menos fazendo um comentário assim, a ideia hoje, né, prevalecente, porque já tem no Japão bonecas que atendem telefone, né? São moças mesmo, um robô. Assim como aqui tem o serviço 0800 que tem aquela chamada automática, lá tem uma mulher linda atendendo. Alô, mochi mochi. É uma boneca falante, né? Hoje a ciência quer perseguir a reprodução do homem, né? Então, não era um pai, não. O autor era um homem que quer ser Deus, né? O demiurgo, né? Quer reproduzir o. Quanto a moça, parecia também orgulhosa de si. Sentia bem quando. Adelmo, Fala. ele diz, né, que queria fazer melhor do que ele fez. Então, assim, ele queria ser melhor do que Deus, né? Melhorando, não, melhorando. Mas é comum a gente também, principalmente as mães, né? Tem um orgulho quando mostram. Meu filho agora é médico, né? Ele é diretor do Hospital das Clínicas. É verdade. Essas coisas, né? Eu que produzi, né? Produto meu. Uhum. Eu que desenhei aquele filho. Conheci que todo o orgulho do velho estava nela, e, em compensação, todo o orgulho dela estava no autor dos seus dias. Essas frases são criações do Machado de Assis, tá? Ele não copiou de ninguém. Ele te fala emula, né? Segue Hoffman e tal, mas no Hoffman não é assim que o Hoffman escreve. O Machado é talvez o único autor no mundo que eu já li bastante, né? Nunca vi assim, em Shakespeare, em Dostoiévski, em nenhum autor, Saramago, ele fazer uma insinuação tão evidente que é ele que está escrevendo a obra. Isso aí, ele é muito original. Nesse ponto, Agora, pois é, ele nesse ponto e em vários. A gente não, se ele teve influência de algum texto, ou se nem teve influência, nem chegou a ler aquele texto, mas ficou um pouco parecido, isso vai dos olhos do leitor, né? No caso, nós. me parece, Rodrigo, que o que o Machado percebeu de cara assim é que qualquer escritor, mesmo na Bíblia, qualquer escritor, Maquiavel, naquele conto Teoria do Medalhão, qualquer escritor quer chamar a atenção para cima dele como o pai de uma ideia. E o Machado pegou isso lá na origem. Então, só que o escritor se esconde, né? Se esconde, como se o Kant não estivesse falando dele. Então, o Machado introduz mais essa maldade. Ele quer mostrar assim, é o autor que está falando essas coisas, não é uma verdade que você pode sair copiando por aí, né? É um perigo você escutar uma frase e sair copiando ela, botando em prática, né? Se a Odisseia Boa. tivesse... Continuando, se a Não, Odisseia... só fui. Assim, bola para frente. Se a Odisseia tivesse a mesma forma de boneca que sente, se a Odisseia, que é um livro, né? Teria o mesmo sentir quando Homero a contemplasse. Tá vendo que frase? Imagina só, quer dizer, ele está transformando a boneca no livro, né? Se o livro de Homero, né, pudesse rir quando Homero mostrar o meu livro, se o livro risse, né?
o livro falasse assim, o meu escritor foi o Homero ali, ó. Coisa singular, impressionava-me aquela mulher, apesar de sua origem misteriosa e diabólica. Aqui já falo do diabólico da ideia, né? Eu sentia ao pé dela uma sensação nova, que não sei se era amor, admiração e fatal simpatia. Começa a ficar esse jogo, né? Gostar da obra do autor. Quando fitava os olhos dela, dificilmente podiam afastar os meus, e contudo já tinha visto seus lindíssimos olhos nas mãos do pai. Tá vendo? Já tinha contemplado com terror os buracos vazios. As insinuações do Machado são medonhas, né? Quer dizer, você lê um livro, mas ali é cheio de buraco vazio, é um olho fora de lugar. Cuidado com esses livros que você acredita que neles tem alguma verdade, né? Para ser posta em prática na realidade. Ainda que lentamente adiantava-se a noite, ia amortecendo o ruído de fora. Entrávamos no silêncio absoluto que tão tristemente quadrava com a sala em que eu me achava, misturar a noite, né, a medonha, né? Era natural retirar-me. Levantei-me, pedi licença ao capitão. Ainda é cedo, respondeu. Voltará amanhã e quando quiser, mas por hoje é cedo. Nem sempre se encontra um homem como eu, um irmão de Deus, um Deus na terra. Aqui ele começa a zombar Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino, esses homens que surgiram mosteiros para rezar os que eles escreveram. Porque eu também posso criar como ele, e até melhor. Porque eu fiz Augusta, e ele nem sempre faz criaturas como Augusta. Como diz a Márcia, melhor que Deus. Mas, disse eu, tenho pessoas que me esperam. É possível, disse o capitão sorrindo, mas por agora não há de ir. Por que não? Interrompeu Augusto. Acho que pode ir, com a condição de que volte amanhã. Voltarei, jura-me, juro. Augusto estendeu minha mão. Ela estava facilitando, né? Está dito, mas se faltar, morre, acrescentou o pai. Senti um calafrio ao ouvir a última palavra de Mendonça. Entretanto, saí despedindo-me e mais alegre e cordialmente que pude. Venha à noite, disse o capitão. Até amanhã. Quando cheguei à rua, respirei, estava livre, acabara-se-me aquela tortura que nunca havia imaginado. Apressei o passo, entrei em casa meia hora depois. Foi-me impossível conciliar o sono. A cada instante via o meu capitão com os olhos de Augusto nas mãos e a imagem da moça flutuava entre o nevoeiro da minha imaginação como uma criatura de oceano. Quem era aquele homem, aquela menina? A menina era realmente um produto químico do velho? Ambos me haviam afirmado, e até certo ponto tive a prova disso. Podia supô-los doidos, mas o episódio dos olhos desvanecia essa ideia. Estaria eu ainda no mundo dos vivos? Ou começara já a entrar na região dos sonhos ou desconhecidos. Só a fortaleza do meu espírito resistiu a tamanhas provas. Outro que fosse mais fraco teria enlouquecido. Tem horas que você passa por experiência que se você for fraco, você enlouquece. Seria melhor. O que tornava a minha situação mais dolorosa e impossível de suportar era justamente a perfeita solidez da minha razão. Impossível conciliar a razão com um absurdo, né? A frase de Hamlet lá, tem razão na minha loucura, né? Ele fala, o que tornava a minha situação dolorosa e impossível de suportar era justamente o fato da racionalidade. Essa foi pesado mesmo. Porque aquela coisa quando a gente volta à realidade, né? Quando a gente acorda. Isso. Aí, caramba. Isso aí. É uma espada de dois gumes. Você volta, fica assim, nossa, meu Deus do céu. O Kafka, no processo, diz, é estranho que quando a gente acorda, você olha para as coisas, estão todas nos lugares. Que você vem do outro mundo, assim, você olha, nossa,
Minha carteira está aqui, você olha assim e fala assim, estou no mundo de novo. Do conflito da minha razão com os meus sentidos resultava a tortura em que eu me achava. Os meus olhos viam, a minha razão negava. Como conciliar aquela evidência com aquela incredulidade? Demais, né? Não dormi. No dia seguinte, saudei o sol como um amigo ansiosamente esperado, vi que estava no meu quarto, ó, tá vendo? O criado trouxe-me o almoço, que era todo composto de coisas deste mundo, né? Cheguei à janela e dei com os olhos no edifício da Câmara do Deputado. Não vi, não tinha que ver mais. Eu estava ainda na terra. E na terra estava ainda aquele maldito capitão e mais a filha. Então refleti. Quem sabe se eu não podia conciliar tudo? Lembrei-me de todas as pretensões da química e da alquimia. Ocorreu-me um conto fantástico de Hoffmann, em que um alquimista pretende ter alcançado o segredo de produzir criaturas humanas. Aqui ele fala, tá vendo? O Homem de Areia. A criação romântica de ontem não podia ser a realidade de hoje? Tá vendo? Entre o romantismo e o realismo. E se o capitão tinha razão, não era para mim grande glória denunciá-lo ao mundo? Há em todos os homens alguma coisa da mosca do carroção. Confesso que, prevendo o triunfo do capitão, lembrei-me logo de ir agarrado às abas da sua imortalidade. Ele foi agarrado aqui às abas do Hoffmann, né? Era difícil... A gente está chegando num momento extremo. É. Era difícil crer na obra do homem, mas quem acreditou em Galileu? Ó, quantos não deixaram de crer em Colombo? Tão interessante essa frase, né? É difícil acreditar na obra do homem, mas depois que consegue, a incredulidade de hoje é a sagração de amanhã. A verdade desconhecida não deixa de ser verdade. Hã? Pode falar. Essas últimas palavras têm que estar anotadas para domingo, para a área da filosofia. Sem certeza. Guardar elas. Isso aí. A verdade desconhecida, que não conhece hoje, né, não deixa de ser uma verdade amanhã. É verdade por si mesma, não o é pelo consenso público. Nem precisa, né? Ocorreu-me a imagem dessas estrelas que os astrônomos descobrem agora sem que elas tenham deixado de existir muitos séculos antes. Bonito isso aqui, né? Machado era como um cientista. Razões do coronel ou razões de cabo de esquadra, o certo é que eu as dei a mim próprio e foi em virtude delas, não menos que pela fascinação do olhar da moça, que eu lá me apresentei em casa do capitão, à rua e fui embora. Adelmo, eu gostei muito dessa frase aí, porque assim, né, a verdade, ela é independente, né, de você acreditar ou não, né? É a verdade, pronto, né? Então... Agora, aqui também tem que ter cuidado, Márcia, é a verdade da ciência, né? Lá do Sócrates, né? 2 átomos formam uma molécula, então a água ferve a 100 graus, é uma pedra que cai, não vai deixar de cair nunca. Não estou falando de uma verdade pessoal, né? É científica mesmo, né? É porque a verdade objetiva, né? A É verdade 2 mais 2 é 4. A verdade literal, assim, isso é um rato, né? Isso é um mouse. Agora, isso aqui, né? Ai, que lindo, né? Começar a lamber, então, é da minha namorada, né? Ó, fui eu que te dei, hein? Não dá para ninguém. Então, começa ao lado da relação complexa, né? Então, ele está aqui justamente fazendo uma sacanagem, né? Uma sacanagem, porque ele está num conto fantástico, né? Razões do coronel ou razões de cabo de esquadra, o certo é que poderá se apresentar. O capitão estava à minha espera. Não saí de propósito, disse-me ele. Contava que viesse e queria dar-lhe o espetáculo de uma composição química. Trabalhei o dia todo para preparar os ingredientes. Augusta recebeu-me com uma graça verdadeiramente adorável. Beijei-lhe a mão como se fazia antigamente as senhoras, costume que se trocou de apenas. É uma boneca, né, química, mas é uma senhora ao mesmo tempo. Então ele se comporta como se fosse uma verdadeira filha, né?
Tive saudades suas, disse ela. Sim, aposto que as não teve de mim. Tive? Não acredito. Por quê? Porque não sou filha bastarda. Sacanagem falar isso, né? Ao mesmo tempo que é, né? E não é uma filha natural, né? É como se fosse imaginária, né? Tem assim. É uma filha química, né? Uma boneca de borracha, não é uma filha natural, né? Não, Mas como ela se diz fosse que não é, foi né? criada, né? É uma cópia. Todas as outras mulheres são filhas bastardas, ó. Mas Todas. ele colocou nela, nessa última, vaidade, né? E a vaidade é o quê? O narcisismo, né? É. E assim, né? Ela não era uma filha bastarda. Mas tem um jogo de É, palavras, né? Porque diz assim, todas as outras mulheres que são filhas naturais, ele joga invertidamente, né? Ele chama de mulheres químicas ou artificiais ou inverte, né? Ele inverte. Todas as outras mulheres são porque bastardas. eu acho que o auge, o auge do narcisismo do homem é, é ser pai. É gerar um filho ou uma filha. É ser pai. Acho que isso é o auge. E aí, acho que ele sonhou com isso aí. Aqui ele está misturando ciência com pesadelo, com vaidade, com narcisismo, porque também diz assim, ó, sou filho da ciência, é uma filha mais legítima, né? Agora estão querendo, assim, com politicamente correto, com excesso de podamento, com as escolas, qualquer cuspida que o menino dá no outro, chama os pais, gera uma desgraça total. Parece que estão querendo fazer o homem ser filho da ciência, né? Filho da educação pedagógica, né? Você tira toda a espontaneidade. A criança não pode ser criança mais. A criança não pode ser criança. Se ela urinar no pé do outro, se ela chama o pai, vem cá, que educação é essa que esse menino está tendo? Meu filho chega em casa indo com sapato para a escola permanentemente. O que aconteceu? Ah, porque uma cadeira caiu, tombou em cima do dedão do pé do menino. A mãe foi lá processar a escola. Proibiram agora de chinelo. 450 crianças que iam de chinelo, iam relaxado aí por causa de uma cadeira que caiu no dedo. Eu falei assim, não é possível, né? Então, tem uma crítica aqui que a própria educação que o Machado fez lá no conto da escola, né? No conto da escola, ele fica olhando para fora da janela, assim, Machado provavelmente evadiu a escola, porque é impossível você ficar sentado numa cadeira ouvindo o professor. É impossível isso. Sou filha bastarda, né? As outras são filhas. Ser filha legítima, porque sou filha da ciência e da vontade do homem. É uma inversão crítica, né? Não me admirava menos a linguagem que a beleza de Augusta. Evidentemente, era o pai quem lhe incutia semelhantes ideias. Quer dizer, fazer a filha falar o que o pai quer, se o pai escutar o filho falando o que ele quer, ele deve sentir-se mal. Uma vez eu cheguei assim, lá de fora da porta, estavam meus 3 meninos lá dentro, um falando para o outro, você tem que falar o que o papai disse. Eu falei assim, meu Deus do céu, estou educando tudo errado, né? Não é para falar o que o pai disse. Isso aqui é Olha, uma crítica violenta, né? Quer dizer, o filho repetiu o que o pai fala. Fala, Freud. eu, eu não sei se eu já comentei isso em alguma outra reunião, acho que na quinta-feira eu fiquei de recuperação em matemática. Aí o que aconteceu? Aí a gente tinha aula de recuperação, né? Para fazer a recuperação para ver se passava de ano. E o professor de matemática da recuperação era, acho que um dentista, que ele só vivia de branco, sim. E ele dava aula de matemática ensinando a gente equações com palavrões. Pois não é que eu passei. Eu vou, posso falar aqui? Será que não dá problema não? E lá, aquela.
dividido por dá a relação da muito engraçado, mas eu aprendi matemática em um mês que eu não aprendi em um ano por causa do palavrão. Então, tem uma forma de tirar um pouco, né, e botar a molecagem no meio, né? Então, ele fala, né, aqui eu vou dar um saltozinho para ver se a gente conclui. Evidentemente, era o pai quem lhe incutia essas ideias, né, de dizer essas frases, né, que a filha bastarda são eu sou a filha legítima, né, que é a filha da ciência, um processo pedagógico muito bem feitinho, né? Meu pai fez meus olhos, fez minhas ideias, né? Meu pai fez meus pensamentos, eu penso direitinho, igual meu pai quer. A obra saiu perfeita. Como vê, depois de muitos ensaios. O penúltimo ensaio era completo, mas faltava uma coisa à obra, e eu queria que ela saísse tão completa como o que o outro fez. Que lhe faltava então? Perguntei eu. Não vê? Continuou o capitão. Como Augusta sorri de contente quando lhe fazem alguma alusão à beleza, é verdade. Pois bem, a penúltima Augusta, que saiu do laboratório, não tinha isso. Esquecera-me incutir-lhe a vaidade. A obra podia ficar assim, e estou que seria, aos olhos de muitos, mais perfeita do que esta. Mas eu não penso assim. O que eu queria era fazer uma obra igual à do outro. Por isso, reduzi outra vez tudo ao estado primitivo, a tratei de introduzir na massa geral uma dose maior de mercúrio. Não creio que o meu rosto me traísse naquele momento, mas o meu espírito fez uma careta. Estava disposto a crer na origem química de Augusta, mas hesitava ouvindo os pormenores da composição. O capitão continuou olhando para mim, para a filha, que parecia extasiada ouvindo a voz do pai. A narração sabe que a química foi chamada pelos antigos, entre outros nomes, ciência de Hermes? Acho inútil lembrar-lhe que Hermes é um nome grego de Mercúrio, e Mercúrio é o nome de um corpo químico. Para introduzir na composição de uma criatura humana a consciência, deita-se no alambique uma onça de mercúrio. Introduzir a consciência, o Machado vai mostrar mais na frente, quando a criança adquire consciência. Fala, Freud. Quando entrou essa questão do Mercúrio, aí eu queria perguntar, de que ano é esse texto mesmo? 1870. Tá. Obrigado. Era o momento em que o Dalton estava inventando a tabela periódica, né? 1850, por aí, a química, né? Para fazer a vaidade, dobra-se a dose do mercúrio, porque a contração da consciência chamo eu modéstia. E a expansão da consciência é irradiar a vaidade. Fazer a consciência irradiar-se é a vaidade, né? Se eu conseguir fazer minha consciência irradiar-se e tornar um monte de gente copiando minhas ideias, parece-lhe então, disse eu, que homem vaidoso é aquele que recebeu uma grande dose de mercúrio no seu organismo? Sem dúvida. Nem pode ser outra coisa. O homem é um composto de moléculas e corpos químicos que os souber reunir tem alcançado tudo. Tudo? Tem razão, tudo. Tudo não. Porque o grande segredo consiste em uma nova descoberta que eu fiz e constitui, por assim dizer, o princípio da vida. Isso é que há de morrer comigo. Por que não declara antes para adiantamento da humanidade? Egoísta. O capitão levantou os ombros desdenhosamente. Foi a única resposta que obtive. Augusta tinha se levantado e foi ao piano e foi tocar música. Então, agora vai começar o experimento com o próprio personagem, né? Agora ele vai ser motivo de experimento do cientista louco aqui, o Dr. Ludovico, lá do Tio Patinhas. O Pardal, né? Professor Pardal. Onde foi que eu li. Eu não sei onde foi que eu li, agora eu não estou lembrando, mas eu lembro de um texto que falava Mercúrio, o elemento Mercúrio, né, cura certas doenças, mas enebria a mente. Um trem assim. Enebria a mente, né? Eu não tenho muita familiaridade com tratamento à base de mercúrio, não.
Acabado o chá, disse-me o capitão: doutor, preparei hoje uma experiência em honra sua. Sabe que o diamante não é mais que o carvão pela pedra, um carvão de pedra cristalizado? Há tempos tentou um sábio químico reduzir, está falando da alquimia, né? Reduzir o carvão de pedra a diamante. E li num artigo de revista que conseguira apenas compor um pó de diamante, nada mais. Eu alcancei o resto. Vou mostrar-lhe um pedaço de carvão de pedra e transformá-lo em fino diamante. Augusta bateu palmas de contente, admirado pela alegria súbita, perguntei-lhe sorrindo a causa. Eu gosto muito de ver uma operação química, respondeu ela. Deve ser interessante. Aí vai. Daí a 5 minutos estávamos todos no laboratório. O capitão está no laboratório, tá vendo? Que era uma sala pequena, escura, cheia de instrumentos competentes. Sentamos-nos, Augusto e eu. Confesso que, apesar da minha curiosidade de homem de ciências, né, dividia a minha atenção entre a química do pai e as graças da filha. Augusto tinha efetivamente um aspecto fantástico. Parece que a mulher aqui era usada um pouco assim como para aliviar, né? Muito comum, né? Você bota uma mulher linda, de biquíni, assim, perto do automóvel zero na loja. Aí você compra o carro achando que a mulher, você vai sonhando com ela, né? Quando entrou no laboratório, respirou largamente e com prazer, como quando se respira o ar embalsamado dos campos. Via-se que era o seu ar natal. Vê, disse-me ela, inclinando-me ao ouvido, meu pai aprova. E tem essa isca dela, né? Ah, disse eu, meio alegre, meio espantado de ver aquela franqueza da parte de uma menina. No entanto, o capitão trabalhava ativamente na transformação do carvão de pedra em diamante. Para não ofender a vaidade do inventor, fazia-lhe eu, de quando em quando, alguma observação que ele respondia sempre. A minha atenção, porém, estava toda voltada para Augusta. Não era possível ocultá-la, eu já a amava, e por cúmulo de ventura era amado também. O casamento seria o desenlace natural daquela simpatia, mas deveria eu casar-me sem deixar de ser bom cristão? Essa ideia transtornou um pouco o meu espírito, escrúpulos de consciência, casar com uma boneca química, né? Está gostando da boneca japonesa agora, teve até um casamento no Japão, noiva e tudo, né? A moça era um produto químico. Seu único batismo foi um banho de sulfur. Olha só o jogo do Machado, né? Como é atual esse conto, né? 150 anos depois, a gente vê a ciência daquele homem explicava tudo, mas a minha consciência recuava. E por quê? Augusta era tão bela como as outras mulheres, talvez ainda mais bela. A folha da árvore pintada é mais bela do que a folha natural. Demais isso aqui, né? Se conseguirem fazer uma boneca da mulher, uma boneca, a raça feminina vai estar ferrada. Rapaz, eu vou comprar uma boneca japonesa, meladinha, aquelas que, Adelmo, te adoro. Você já pensou? Uma boneca que não atrapalha em nada, só ajuda. A folha da árvore pintada é mais bela do que a folha natural. Eu vou adquirir uma 5 bonecas japonesas. Licença, sensei. Aqui nos bastidores, o Loucos pela Literatura em Geral lançou uma questão meio óbvia, né? Sim. Estaria Machado criticando as obras ultra-românticas da época? Nem precisa responder, né? Não sei, né? Mas é um jogo de palavras assim, cruel, né? Porque quando ele diz a folha da árvore pintada é mais bela do que a folha natural, em associação com uma mulher que era um produto químico, que ele não tinha... Uma pergunta, né? Posso casar uma boneca química e continuar sendo filho de Deus, cristão? Fazer sexo, né? Com uma boneca química, né? Isso é coisa de desenho animado até, né? Boneca química. Não, deixa. Você vê como é que o Machado estava assim, antenado com a situação humana, né? Quer dizer assim, o Machado antenado com a situação humana, né? Hoje a gente vive muito isolado, digitando, né? Não quer muito convívio com outro ser humano. Fala, Márcia. Eu achei que ele quis dizer assim que a mulher, né, pintada, quer dizer, idealizada, né?
é melhor do que a real, porque a realidade, né, ela não é aquela coisa que você imagina. É isso mesmo. A gente tinha lido naquele conto Silvestre, mais ou menos, né? A moça convence o pintorzinho, o rapaz, a... Então, vai aqui, né? O saber do autor despojou o tipo humano de suas incorreções para criar um tipo ideal, né? Um exemplar único, tá vendo? Essas frases, né? Que a gente vai buscando pela ideologia da ciência, a perfeição. E hoje nós estamos muito nisso, hein? Muito nisso nós estamos hoje. Não sei dizer que tempo gastou o capitão na transformação do carvão. Eu deixava correr o tempo olhando para a moça e contemplando seus belos olhos em que havia todas as graças e vertigens do mar. De repente, o cheiro acre do laboratório começou a aumentar a intensidade. Eu, que não estava acostumado a sentir-me um pouco incomodado, mas Augusta pediu-me que ficasse ao pé dela, sem o que teria saído. Não tarda, exclamou o capitão com entusiasmo. A exclamação era um convite que nos fazia. Eu deixei-me estar ao pé da filha, seguiu-se um silêncio prolongado, fui interrompido no meu êxtase pelo capitão que dizia: pronto, aqui está. E efetivamente trouxe um diamante na palma da mão, perfeitíssimo e da melhor água. O volume era metade do carvão que servira de base à operação química. Eu, à vista da criação de Augusta, já não me admirava de nada. Aplaudiu o capitão quanto a filha, saltou-lhe ao pescoço e deu-lhe 2 abraços. Já vejo, meu caro senhor capitão, que deste modo deve ficar rico, pode transformar em diamante todo o carvão que lhe parecer. Para quê? Perguntei-me. Aos olhos de um naturalista, o diamante e o carvão de pedra valem a mesma coisa. Sim, aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, o diamante é a riqueza, bem sei, mas é a riqueza relativa. Suponha, meu rico Amaral, que as minas de carvão do mundo inteiro, por meio de um alambique monstro, se transformem em diamante. De um dia para o outro, o mundo caía na miséria. O carvão é a riqueza, o diamante é o supérfluo. Que jogo interessante faz o Machado, né? Que genialidade tinha esse homem naquele tempo, né? Concordo. Faço isto para mostrar que posso e sei, mas não o direi a ninguém. É segredo que fica comigo. Não trabalha, então, por amor à ciência? Não. Não. Tenho algum amor à ciência, mas é um amor platônico. Trabalho para mostrar que sei e posso criar. Quanto aos outros homens, importa-me pouco que saibam ou não. Chamar-me um egoísta, eu digo que sou filósofo. Ele pensa para ele, né? Quer este diamante como prova da minha estima e amostra do meu saber? Aceito. Aí... Sim. Pode falar. Essa parte é muito boa, porque o que acontece? É bem quando houve uns comentários no começo do texto. Eu falei até prosopeias. Ele está dando vida a uns elementos e personalidade, e um tipo de dignidade. É isso. Descrevendo comportamentos humanos com alguns elementos da Terra mesmo. Não, é a ambição humana, né? Ele está falando de uma coisa que só de lá para cá só evoluiu, né? De lá para cá, o que está tentando perseguir é isso que ele fala aí o tempo todo, né? Que é a ciência ir avançando, e hoje nós estamos vivendo um inferno aqui hoje, né? Que não é bem isso aqui, mas é pior que isso, né? Não é isso aqui, não, é pior que isso, é o processo educacional, né? A interferência de uma ciência do comportamento, de uma ideologia de que seria o homem no que ele vai falar, que tornou-se invasivo, absurdamente invasivo. Não há mais naturalidade, não. Virou artificial. O ensino, o saber, a transmissão, virou um falseamento. A educação escolar hoje é uma loucura, pois é, né? uma coisa tipo... Se fosse boneca, assim, era até mais fácil. O pior não é que seja um boneca, não. É subjetivo, né? Olha o modo de você sentar, olha o modo de falar com o amiguinho, olha o modo de você entrar na sala. Tá uma loucura. Vamos ver se termina aqui. Nós somos... A gente vê
Eu ia dizer, por exemplo, erupção do Vesúvio na Pompeia. Então, aqui nós vimos 2 exemplos bem-sucedidos. Um foi feita a boneca, outro foi transformar carvão em diamante. O terceiro passo é que vai ser inocular inteligência no Amaral, né? Guardei o brilhante, que era lindíssimo, e acompanhei o capitão e a filha que saíam do laboratório. O que naquele momento me impressionava mais era que tudo era da Ana. Eu não trocaria por ela todos os diamantes célebres do mundo. Cada hora que passava ao pé dela aumentava minha fascinação. Sentia invadir-me o delírio do amor. Mais um dia e eu estaria unido àquela mulher irresistivelmente. Separar-nos seria a morte para mim. Isso aqui é muito bom para comparar com as bonecas japonesas. Vão sempre lembrar disso, né? O artificial como melhor do que o natural. Quando chegamos à sala, o capitão... Uma ironia, né? Isso aqui é uma ironia pesada, né? O artificial melhor que o natural, né? Porque lá no início, né? Ele estava muito deprimido porque a mulher brigou com ele e foi ao cinema, ao teatro, né? Aqui tem uma mulher que não vai brigar com ele nunca, né? Uma mulher química. O sonho nosso, masculino, é produzir uma mulher que não brigue com homem nunca. O sonho da ciência, né? É produzir uma sociedade que não tenha problema nenhum. Boa noite, Rosângela. Quando chegamos à sala, o capitão Mendonça perguntou à filha, batendo uma pancada na testa. É verdade, não me disseste que tinha de pedir uma coisa? Sim. Mas agora é tarde, amanhã. O doutor aparece, não? Sem dúvida. Afinal, disse Mendonça, o doutor há de acostumar-se aos meus trabalhos e acreditará, então, já creio. Não posso negar a evidência. Quem tem razão é o senhor. O resto do mundo não sabe nada. Mendonça ouviu-me radiante orgulho. Ele queria isso, né? Ele queria encontrar o cobaia dele. O seu olhar, mais vago que nunca, parecia refletir a vertigem do espírito. Tem razão, disse ele depois de alguns minutos. Eu estou muito acima dos outros homens. A minha obra-prima é esta, disse eu, mostrando Augusta. Por ora, respondeu o capitão, mas eu medito coisas mais pasmosas. Por exemplo, descobri o meio de criar gênios. Aqui que ele vai fazer um experimento com o Amaral. Como? Pego um homem de talento notável ou medíocre, ou até um homem nulo, e faço dele um gênio. Isso não é fácil, né? Fácil não é. Possível. Aprendi. Não descobri isto, guiado por uma palavra que encontrei num livro árabe do século VI. Quer ver? Não tive tempo de responder. O capitão saiu e voltou de alguns segundos com um livro de folho na mão, grosseiramente impresso, em caracteres árabes, feitos com tinta vermelha. Explicou-me a sua ideia, mas por alto. Eu não lhe prestei grande atenção. Os meus olhos estavam... O negócio dele era Augusta, né? Augusta servia para ele acreditar em tudo que o pai dizia. É o que acontece com a gente, né? Você está de olho na namorada, você... sim, vai falando. Vai, o que mais? Você fica ali... Quando saí era meia-noite. Augusta, com voz suplicante terna, disse-me, vem amanhã, amor. Venho. O velho estava de costas. Eu levei a mão dela aos meus lábios. No dia seguinte, recebi um bilhete do capitão logo de manhã. Grande notícia. Trata-se da nossa felicidade, da sua, da minha e de Augusta. Venha à noite sem falta. Não faltei. Fui recebido por Augusta, que me apertou as mãos em fogo. Com fogo. Estávamos sós. Ousei dar-lhe um beijo na face. Ela corou muito, mas retribuiu-me imediatamente o beijo. Como é que uma boneca de química cora, não sei, né? Já sei, disse a moça. Trata-se com efeito da nossa felicidade. Passava-se isto no patamar da escada. Entre, entre, gritou o velho capitão. Entramos. O capitão estava na sala fumando um cigarro e passeando com as mãos nas costas, como na primeira noite em que o vira. Abraçou-me e mandou que me sentasse. Meu caro doutor, disse-me ele depois de nos sentarmos ambos, ficando Augusta de pé encostado à cadeira do pai. Meu caro doutor, raras vezes a fortuna cai a ponto de fazer a completa felicidade de 3 pessoas. A felicidade é a mais rara coisa deste mundo, mais rara que as pérolas, disse eu sentenciosamente. Muito bem. Dizem que César comprou por 6 milhões de sesterços uma pérola para se presentear a Sevilha. Quando não daria eu por a pérola que recebeu de graça? Aqui uma alusão, assim,
César ganhou uma pérola de presente, porque era só atravessar uma ponte. Atravessou uma ponte, foi lá, venceu Perseu, né? E ampliou os domínios da Itália para toda a Europa, através do rio Rubicon. Aí ganhou a felicidade. Ele sempre situa em torno do César os contos dele, o Machado. César, Rubicão, Diógenes, essa traição que ele vai mostrar aqui nesse conto, né? Porque a menina está servindo de isca o tempo todo, né? Para ele fazer um experimento com o amarelo. Tudo que ele queria era um homem para fazer um experimento, né? Ela serviu de... Quem está lendo o conto sabe disso. Fiquei um pouco aborrecido com a conversa do capitão. Eu cuidava que a felicidade de que se tratava para mim e Augusto era o nosso casamento. Quando o homem me falou no gênio, olhei para a moça com olhos tão aflitos que ela veio em meu auxílio, dizendo ao pai: meu pai, comece pelo princípio. Tem razão, desculpe se o sábio faz esquecer o pai. Trata-se, meu caro amigo, dou-lhe este nome. Trata-se de um casamento. Ah, minha filha confessou-me hoje de manhã que o ama loucamente e é igualmente amada. Daqui ao casamento é um passo. Isso aqui tudo é para amolecer o Amaral, né? Tem razão, amo loucamente sua filha. Estou disposto a casar com ela. Consinto, preciso, acaso, dizer que a resposta do capitão, ainda que prevista, encheu de felicidade o meu coração ambicioso. Levantei-me e apertei alegremente a mão do capitão. Compreendo, disse o velho. Já passaram por mim essas coisas. O amor é quase tudo na vida. A vida tem duas grandes faces, o amor e a ciência. Quem não compreender isto não é digno de ser homem. O poder e a glória não impedem que a caveira de Alexandre seja igual à caveira de um truão. As grandezas da terra não valem uma flor nascida à beira dos rios. O amor é o coração, a ciência é a cabeça, e o poder é simplesmente a espada. Interrompi esta enfadonha preleção acerca das grandezas humanas, dizendo a Augusta que desejava fazer a sua felicidade e ajudar com ela a tornar tranquila e alegre a velhice do pai. Ele mistura o romantismo, tá vendo? Aí, ele mistura o romantismo aqui de fazer... Outra frase para a gente... Lá por isso não me incomode, meu genro. Eu hei de ser feliz, quer queiram, quer não. Um homem da minha têmpera nunca é infeliz. Tenho a felicidade nas mãos. Não a faço depender de vãos preconceitos sociais. Poucas palavras, mas trocamos nesses. Até que Augusto tomou a palavra dizendo: mas, papai, ainda não lhe falou das nossas condições. Aí tem as condições, ó. Para ser feliz, casar, ter tudo isso, tem umas condições. Não te impacientes, pequena, a noite é grande. De que se trata? Perguntei eu. O que é isso? Que condições? Mendonça respondeu: trata-se de uma condição lembrada por minha filha e que o doutor naturalmente aceita. Minha filha, continuou o capitão, desejo uma aliança digna de si e de mim. Não lhe parece que eu possa? É excelente para o caso, mas falta-lhe uma pequena coisa. Riqueza? Ora, riqueza, isso eu tenho de sobra. O que falta, meu rico, é justamente o que me sobra. Fiz um gesto de compreender o que ele dizia, mas simplesmente por formalidade, porque eu não compreendia nada. O capitão tirou-me do embaraço. Falta-lhe gênio. Hã? Minha filha pensa muito bem que a descendente de um gênio, não só de outro gênio, pode ser esposa. Não hei de entregar a minha obra à mão grosseira de um hotentote. E posto que, na plana geral dos outros homens, o senhor seja efetivamente um homem de talento, aos meus olhos, não passe de um animal mesquinho. Pela mesma razão de que 4 candelabros iluminam uma sala e não poderiam iluminar a bola. Se não lhe agrada a figura de linguagem, dou-lhe uma outra. A mais bela estrela do céu nada vale, desde que aparece o sol. O senhor será uma bonita estrela, mas eu sou o sol. E diante de mim vale tanto uma estrela como um fósforo. O capitão dizia isto com um ar diabólico e o olhar mais vago que nunca. Receei que era realmente o meu capitão, apesar de sábio, tivesse um acesso de loucura. Como sair-lhe das garras? Eu teria ânimo, vai. Interveio a moça. Bem, sabemos de tudo isso, disse ela ao pai, mas não se trata de dizer que ele nada vale. Trata-se de dizer
que há de valer muito, que entra o jogo da mulher, tá vendo? Enquanto o homem é estúpido, querendo arrogância, dizendo que ele é melhor e vai fabricar um outro homem melhor que ela, papai, não fala assim que vai assustar ele. Não é que ele não vale nada. Não é que ele não vale nada, é que ele vai valer mais. Antes que eu me perca, para a gente igual uma anotar vendedora que chega assim com o busto, assim, o celular, sabe, Samsung, e você já está babando ali, né? Fala assim, me dá os dois, vai, me dá todos eles. Fala, Freud. Antes que eu me perca, porque foi muito interessante para o lado filosófico, para a gente discutir depois, tem essa frase do amor, a ciência, né? É uma coisa que o amor é ciência inexata e a ciência é ciência inexata. Mesclando os dois, a gente entra filosoficamente na paixão. Aqui está usando o amor, quer dizer, está usando o amor, não, usando a ilusão para fisgar o Amaral, né? Aqui o Machado mostra puramente a maldade humana, né? Você usar da ilusão para pegar o cara e fazer dele um objeto, fazer um objeto. O amor é uma coisa, a ciência é outra, a ciência é exata. O amor é inexato. Mescla os dois, vira paixão, que é o caso do texto. Por aí. Mas isso é coisa para a gente discutir depois. Mas essa separação de amor com paixão, rapaz, na hora do sexo, né? A paixão é o quê, então? Você fica adiando, né? Namorando e tudo, mas você tem um objetivo bem definido na relação com a mulher. Vai ser sincero assim, dá para falar isso não, será? Mas assim, como não, assim? Dá. Como assim? Aí falou, introduzindo em você o gênio, já que você não entende. Vou introduzir o gênio em você agora. Apesar da conversa que a este respeito tivemos na noite anterior, não compreendi logo a explicação de Mendonça, mas ele teve a caridade de me expor claramente a sua ideia. Depois de profundas e pacientes investigações, cheguei a descobrir que o talento é uma pequena quantidade de éter, encerrado na cavidade do cérebro. O gênio é o mesmo éter em proporção centuplicada. Para dar gênio a um homem de talento, basta inserir na referida cavidade do cérebro mais 99 quantidades de éter puro. E justamente a operação que vamos fazer. Deixo a imaginação do leitor calcular a soma de espanto que me causou este feroz projeto do meu futuro sogro. Espanto que redobrou quando Augusta disse: é uma verdadeira felicidade que papai houvesse feito essa descoberta. Faremos hoje mesmo a operação, tá bom? Seriam dois loucos? Ou andaria eu num mundo de fantasmas? Olhei para os ombros, para ambos. Ambos estavam risonhos e tranquilos, como se houvessem dito a coisa mais natural do mundo. Tranquilizou-se-me o ânimo e, a pouco e pouco, refleti que era um homem robusto e que não seria um velho e uma moça débil que me haviam de forçar a uma operação que eu considerava um simples e puro assassinato. A operação será hoje. Hoje não, respondi. Por que não hoje? Tenho muito o que fazer. O capitão sorriu com o ar de quem não engoliu a pílula. Meu genro, eu sou velho e conheço todos os recursos da mentira. Aqui está um pouco a petalogia, né? O Machado começa a usar aqui o que ele conhecia de antes, né? Como é que você conhece se está uma pegadinha ou não? O adiamento que nos pede é uma evasiva grosseira, pois não é muito melhor ser hoje um grande luzeiro da humanidade, um êmulo de Deus? Aqui eu peguei o êmulo, tá vendo? Como o Machado vem usando o êmulo. Do que ficar até amanhã simples homem como os outros? Deuses que emulam humanos, ó. A idolatria ao escritor, né? A idolatria ao escritor, assim, o Douglas, que tinha falado uma vez, a machadolatria. Machadolatria é bruxo, né? Assim, uma adoração exagerada. Se a gente não compreender o Machado como escritor humano, né, criativo, e ficar nisso,
o que já está muito bom. Nesse conto, Machado lê Hoffmann como êmulo de Deus, né? Aquele que é um transmissor do divino. Êmulo é, ao mesmo tempo que imita, transmite. Escritores consagrados seriam deuses imortais, que emulam homens, que fazem cópias, né? Emular é fazer cópia. Tornar imitador deles. E seria um tipo de... Hein, Neto? Seria um tipo de abatedouro. Não é assim grosseiro, mas assim, São Tomás de Aquino, né? Os agostinianos vão lá com a Bíblia, né? Ou então são os franciscanos, quer dizer, eles são escritores. Um consolamento, né? Só escreveram livros, mais nada. A realidade. São escritores consagrados, seriam deuses imortais que criam cópias, homens que imitam eles. Lá do filme A Onda também, né? Mesma coisa. Hoffmann criou uma boneca que fala. E sobre esse poder emulador da linguagem. Sem dúvida, mas amanhã teremos mais tempo. Eu apenas lhe peço meia hora. Pois bem, será hoje, mas eu desejo simplesmente dispor agora de uns 3/4 de hora, fim dos quais volto e fico à sua disposição. O velho Mendonça fingiu aceitar a proposta. Está a negociação aqui, né? Pois bem, mas para ver se eu não me descuidei do senhor, ande cá ao laboratório a ver a soma de éter que pretendo introduzir no cérebro. Fomos ao laboratório. Augusto ia pelo braço, o capitão caminhava adiante com uma lanterna na mão, né? A lanterna aqui. O laboratório estava iluminado com 3 velas em forma de triângulo. Noutra ocasião, perguntaria eu a razão daquela disposição especial das velas, mas naquele momento, que era um triângulo, né? E, contudo, uma força me prendia e dificilmente poderia eu arrancar-me dali. Era, tá vendo o sonho? Você está preso? Era Augusta. Aquela moça exercia sobre mim uma pressão a um tempo doce e dolorosa. Sentia-me escravo dela. A minha vida como que se fundia na sua. Era uma fascinação vertiginosa. O capitão sacou de um caixão de madeira preta um frasco contendo éter. Disse-me ele que havia éter no frasco porque eu não via coisa nenhuma. Pois não precisa ver o gênio. Afirmo-lhe que há aqui dentro 99 doses de éter, as quais, juntos à única dose que a natureza lhe deu, formarão 100 doses perfeitas. A moça pegou no frasco e o examinou contra a luz. Pela minha parte, limitei-me a convencer o homem por meio da minha simplicidade. Afirma-me, disse-lhe eu, que é gênio de primeira ordem? Afirmo-lhe. Mas por que se há de fiar em palavras? O senhor vai saber o que é. Dizendo isto, puxou-me pelo braço com tamanha força que eu vacilei. Compreendi que era chegada a crise fatal. Procurei desvencilhar-me do velho, mas senti cair-me na cabeça 3 ou 4 gotas de um líquido gelado. Perdi as forças, desmaiou e tal, né? Aqui não poderei descrever a minha tortura. Eu via e ouvia tudo sem poder articular uma palavra nem fazer o gesto. Queria lutar comigo, Mangarão? Disse o químico. Lutar contra aquele que te vai fazer feliz era ingratidão antecipada. Voltei os olhos para Augusto. A filha do capitão pregava-me um longo estilete, enquanto o velho tratava de introduzir sutilmente o frasco, um finíssimo tubo de borracha, transpor o éter do frasco para o interior do meu cérebro. Eu vou furar-lhe a cabeça. Ouvi aquilo tudo banhado em suores frios. De repente, os olhos foram se me enterrando. As feições do capitão assumiram as proporções descomunais e fantásticas. Uma luz verde e amarela e foi embora. Senti uma dor agudíssima no alto do crânio. Corpo estranho penetrou até o interior do meu cérebro. Quando você toma a injeção que você vai apagando assim de anestesia também? Não sei de nada. Isso seria uma lobotomia? Uma lobotomia, né? Quando dei acordo de mim, o laboratório estava deserto. O pai e a filha tinham desaparecido. Pareceu-me em frente de mim uma cortina. Uma voz forte e áspera soou aos meus ouvidos. Acorde! Que é? Acorde, rapaz. Quem tem sono dorme em casa, não vem no teatro. Abri de todos os olhos, vi em frente de mim um sujeito desconhecido. Eu achava-me sentado numa cadeira no Teatro São Pedro. Ande! Quero fechar as portas.
Acabou o espetáculo há 10 minutos. Eu dormi durante esse tempo todo como uma pedra. Que vergonha. Realmente não fez grande figura. Todos que estavam perto riam de eu ver dormir enquanto se representava. Parece que o sono foi agitado. Sim, um pesadelo. Então, termina aqui o conto, né? Apesar de saber que o conto que o Mendonça da realidade não era o do sonho, desiste de o ir visitar. Berrios, tu és rainha do mundo, superstição. Então, a superstição, né, que é o caiporismo, que é o próprio conto do Machado, né, uma pegadinha, mas ele insere no meio de um conto, que é um conto fantástico, muitos comentários da vida real, né? O que o Machado faz, então, com a literatura é como um padre, às vezes, na missa, que dá uns recadinhos, assim. Ele usa um artifício literário para fazer filosofia de altíssimo nível, né? É como você mesmo disse, mestre. Tipo, é uma pegadinha mesmo, porque tem muitas coisas da vida real acontecendo num sonho. Só que tá no subconsciente. Tá que o cara tava sonhando, mas ao mesmo tempo coisas reais tá acontecendo. Isso aí, estando um pouco arrufado com a dama dos meus pensamentos, achei-me eu uma noite sem destino nem vontade de preencher o tempo alegremente, como convém em tais condições. Isso aí. Como ele disse, né? Parece repetir a ideia em A Chinela Turca. É isso mesmo. O conto do Capitão Mendonça lembra as ideias de A Chinela Turca, pois ambos parecem trazer duas ideias. Críticas às obras ultrarromânticas da época em nome do realismo e o medo dos protagonistas dos contos de casar. Por aí. Ele traz aquele medo. Eu não vou comparar com Edgar Allan Poe, não, mas é um medo aquela coisa do Machado. Desmascarando o tempo todo, né? A nossa própria realidade. Acontece que o Edgar Allan Poe, ele não aproveita o fantástico para dar esses toques que o Machado dá com relação à realidade, à vida real, né? O Edgar Allan Poe fica só naquele delírio lá, ou então aqueles filmes de vampiro também, o Vampiro de Düsseldorf, né, os contos enfim, os filmes de terror. O Machado não, ele traz toda a realidade da rua, né? Ele dá uns toques disso que ele deu, né? A gente comentou o texto do início ao fim, uns toques no meio de um sonho, né? No meio de um conto. A genialidade do Machado quase não é lida assim, né? É o autor na obra como um professor que estivesse dando uma linda aula apoiado numa ficção. Os melhores filósofos fazem isso, né? Eles fazem você viajar e lá no meio introduz as ideias. Tem uns escritores muito bons, tipo Lovecraft, que ele introduz uns monstros, né? Uma coisa meio ficção científica. Já o Machado não é o realismo. É o dia a dia. Isso aí. Então a gente vai. É tanto conto, né? Acho que outro conto. Boa noite, Maria Cristina, Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, Rodrigo, Maria. Boa noite, amigos. Boa noite, Lucas. Obrigado por ter vindo, Rosângela. Rosângela chega atrasada, né? Porque tem um trabalho, tem a ocupação dela, mas ela pega um pedacinho no final. Obrigado, Rosângela, por ter vindo. Boa noite. É uma areia movediça que atrai-nos para si, onde podemos nos afogar. É um pouco, né? Essas observações. Obrigado aí por ter vindo, os colegas. A gente vai continuando conversando no privado, né? Já são 10 horas da noite, né? Cansativo também.